Boa noite, então, senhores. Nós estamos dando início hoje aqui à nossa aula de tema Direito Ambiental, da nossa disciplina Direito... Gente, vou voltar aqui a gravação, né? Nossa disciplina Institutos de Direito Público e Privado, tá bom? E nós estamos entrando, então, nesse tema que é o direito ambiental. Esse tema é um dos temas mais interessantes que eu acho aqui, dos temas que nós temos apresentado, porque ele não é um tema apenas teórico, não é um tema apenas dogmático, não é um tema que lida apenas com legislação, mas é um tema que lida com as nossas vidas, que lida com a nossa própria existência. Então, o direito ambiental, ele é essencial, ele é fundamental, porque ele lida com a nossa existência. Nós estamos passando um momento muito triste, difícil, embora na história tenhamos outros episódios de pandemias que até ceifaram muito mais vidas, pelo menos até o presente momento, certo? Só que, para a maioria das pessoas, é a primeira vez que estamos passando por uma experiência de pandemia, de distanciamento social, e eu não sei como vocês têm feito essa avaliação, mas vocês percebem como as pessoas reagem de maneira tão diferente, tão distinta, com relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Algumas pessoas não têm paciência, há uma crise política, há pessoas que criticam e que não acreditam nos efeitos dessa pandemia. Algumas pessoas entram nessa onda da fake news e acho que ainda não caiu a ficha de que mais de 30 mil pessoas já morreram e mais vão morrer ainda, isso só no Brasil, e ainda estão achando que isso é invenção da grande mídia, certo? E eu lamento, assim, dizer a vocês, quando eu ouço uma declaração do nosso presidente dizer, quando é questionado sobre qual é o recado que tem que dar às famílias enlutadas, e dizer que é assim o destino de todos nós, é muito lamentável um tipo de declaração dessa, porque é pouco sensível em relação ao que estamos passando, né? Hoje mesmo, uma colega de vocês, daí do curso de Direito, perdeu um tio. Eu vinha conversando com ela, dando uma força, demonstrando aí a nossa solidariedade nesse momento, ela estava tentando transferir o tio na UTI móvel para cá, para Palmas, mas, mais de uma vez, quando tentou, ele não tinha as condições de saúde para poder ser transferido, e acabou vindo a óbito hoje. Por que eu estou falando isso? Porque ao meu ver, a maioria das crises de pandemia, elas têm a ver com essa relação do homem e a natureza, e como que nós estamos sofrendo os efeitos, tá, das leis naturais. E algumas pandemias foram, por exemplo, a peste negra, ela foi causada pela a falta de higiene, certo? Das populações europeias, da população europeia, e aí acabou ceifando milhões e milhões de pessoas. Então, vamos falar sobre isso, né? Os riscos. Sobretudo, falar desse crescimento da degradação irracional do meio ambiente. A palavra irracional, ela é bem forte, por quê? Porque parece que nada é suficiente, nada sacia. Há uma visão de que os recursos são infinitos, há uma visão equivocada de que os recursos não se acabam. Então, as pessoas elas vão consumindo, destruindo, sem ter uma noção. É porque, às vezes, a pessoa ela se enxerga no mundo como se o mundo fosse só ela. E ao seu redor, esse planeta é tão grande que, se ela arrancar uma árvore, derrubar uma árvore, se ela fizer uma represa para o córrego,
o que importa é o interesse individual, né? Então, é essa irracionalidade provocada por essa política que nós temos, econômica capitalista, né? Uma política, uma sociedade consumista. Então, essa sociedade se torna cada vez mais egoísta e pensando realmente somente em desfrutar. Nós não pensamos no amanhã, certo? Uma outra questão tem que ser levada em consideração é que a nossa vida, em coletividade, nossa vida em sociedade, certo? A maneira como nós estamos nos relacionando com o meio ambiente, degradando, ele interfere, ele não vou dizer no futuro, ele já está interferindo na qualidade de vida. Sabendo que em algumas cidades, em alguns países, a poluição, ela afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Eu não sei se vocês acompanharam notícias de cidades do efeito desse distanciamento social na questão da qualidade do ar em algumas cidades, certo? Como Pequim, que é muito poluída, e com a questão da quarentena, foi medido, né, a qualidade do ar, e aquela cidade que era praticamente, né, branca de fumaça, certo? O ar estava mais puro. Então, a degradação do meio ambiente, ele interfere na nossa qualidade de vida, da água, do ar e de tudo que nós precisamos para ter uma vida de qualidade. Não é só um problema para nós hoje, mas é um problema para as gerações futuras. Então, o grande desafio que nós vivenciamos em termos de meio ambiente é que as pessoas, elas pensam apenas em desfrutar agora, o aqui e agora, certo? Que eles não pensam nos seus netos e nos bisnetos, e o que nós estamos experimentando é saber que talvez os nossos netos ou bisnetos, e eu já estou indo até bem além, como falando em bisnetos, mas talvez os nossos netos passarão por crises, né, de não ter a água potável, que já é um problema. Aliás, com essa questão da pandemia, nós estamos esquecendo outros problemas sérios do meio ambiente, certo? Como o aquecimento, o aquecimento global, as grandes emissões de gases poluentes. Alguns países já sofrem com a crise hídrica. Então, qual é o legado que vamos deixar para as próximas gerações? E será que as próximas gerações vão sobreviver? Então, essa é uma discussão que faz parte, é fundamental dentro do direito ambiental e que nós vamos encontrar fundamento na Constituição, no artigo 225, exatamente essa preocupação do legislador em não só garantir um meio ambiente saudável para gerações presentes, mas também para gerações futuras. Dentro desse aspecto, desse contexto de degradação do meio ambiente, dessa relação destruidora do homem para com a natureza, surgiu, então, a discussão sobre quem é que vai tutelar os recursos ambientais, ou seja, quem é que vai garantir, proteger esses recursos ambientais. Então, exige-se do poder público, que tem muito mais recursos e muito mais condições de exercer esse papel, de que realmente, através não só de leis, mas, sobretudo, através de uma aplicação das leis, de maneira que realmente seja protegido o meio ambiente. Vocês devem acompanhar as mudanças de governo
como cada governo vê exatamente essa questão do meio ambiente. E nós estamos vivendo, no contexto político atual, há uma discussão muito séria sobre a questão ambiental. Basta lembrar que, no ano passado, naquele período das queimadas, né, o Brasil entrou no foco, né, das discussões do mundo, porque por causa da postura política do Brasil, né, do governo brasileiro, em relação a essa aceitação da destruição, do avanço do desmatamento na Amazônia, do número percentual muito grande, né, do crescimento do percentual de desmatamento na Amazônia, certo? E aí, às vezes, as pessoas ficam meio perdidas, porque nesse jogo político você tem você tem vários números, né? Então você tem os números do governo, você tem os números que são transmitidos pelas ONGs, né? Pelas ONGs, os números que são passados pelas organizações oficiais. E aí, obviamente, você, como agora um estudante universitário, tem que entender que não dá para você ficar repetindo frases e mensagens que você pega em WhatsApp, em grupo de WhatsApp, que não tem fonte, que não tem nenhum tipo de segurança de fonte. Que você agora, como um estudante, um acadêmico, você tem que buscar fontes que realmente sejam verdadeiras, que sejam dignas, né? Que realmente haja comprovação científica, para que você possa realmente estar falando a respeito, tá certo? Então, no ano passado nós vimos isso, e atualmente nós estamos ainda vendo com essa questão da pandemia. Vocês viram agora nessa fala do ministro do Meio Ambiente, tá certo? Não vou discutir aqui a questão política, apenas mostrar a gravidade. Quando o ministro do Meio Ambiente, ele pronuncia que é preciso aproveitar esse momento em que o foco da mídia está na pandemia, para que o governo aprove uma legislação mais flexível, uma legislação que possibilite os avanços desejados aí pelo governo e pelo lobby dos pecuaristas e tantas outras empresas. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque nesse contexto que o direito ele se coloca sendo muitas vezes manipulado e instrumentalizado para favorecer a uma determinada elite de poder que tem interesse na destruição da natureza para os fins capitalistas, uma elite capitalista, certo? Então, há um grande jogo de poder, de interesses na questão ambiental, das grandes indústrias, das grandes madeireiras, das grandes mineradoras. O Brasil está sofrendo isso. No ano passado, veja, não se fala mais sobre os desastres que aconteceram lá em Minas Gerais, né? Agora me fugiu a memória o nome tá vindo um nome Sobradinho, mas não tem nada a ver com Sobradinho. Brumadinho, professor. Hã? Brumadinho, é isso? Isso, Brumadinho, obrigado. Mariana também. Então, a memória popular ela é muito curta, certo? Então, critica-se a mídia, mas nós só lembramos o que está na mídia, certo? Então, realmente, a mídia, de um modo geral, seja a televisão, não estão mais falando desses desastres. Aqui e ali aparecem, mas nós já esquecemos das queimadas, nós já esquecemos dos desmatamentos que estão avançando, esquecemos dos desastres causados pelas mineradoras, porque agora o nosso foco está em se proteger da Covid e por aí, então, nesse compasso, o ministro
diz agora é abrir a porteira e passar a boiada. Então, gente, isso é extremamente preocupante. E vocês, como estudantes de contabilidade, certo? Você deve começar a perguntar qual a importância disso para vocês, né? Será que a importância do direito ambiental seria apenas pelo fato de que, de repente, vocês vão trabalhar para alguma grande empresa do ramo agropecuário e você vai fazer a contabilidade? E quando você estiver fazendo essa contabilidade, porque eu tenho que enxergar em vocês grandes profissionais e enxergo assim, estão aqui para isso, estudando para isso, mas quando você estiver lidando com esses números, quantas vezes esses números são maquiados para esconder enormes prejuízos, para esconder enormes danos ao meio ambiente, certo? Então, vocês precisam estar se alertando para a importância desse tema. Iniciativas para a tutela ambiental. A partir dos anos 60, os países começaram a editar várias normas jurídicas mais rígidas para proteger o meio ambiente. No Brasil, sobretudo, nós temos a destacar a Lei 4.771, lá do ano 1965, que foi o nosso antigo Código Florestal. E depois nós tivemos, já em 81, a Lei 6938, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Então, nós temos uma legislação, acredito que a nossa legislação é uma legislação avançada, mas ela é atacada constantemente, por isso que há todo esse interesse de modificar a legislação. Então, quando se faz esse discurso de que é preciso tirar os entraves, está se falando sobre uma legislação que visa proteger o meio ambiente. E aí, mais uma vez, nós estamos diante de duas questões importantes, que é a questão econômica, né, e a questão de sobrevivência. Ou seja, assim como foi posto a questão econômica e a vida nessa questão da pandemia, também no meio ambiente se coloca da mesma forma, dizendo que ao desmatar, ao represar um rio, nós estamos gerando empregos. E o mais importante é isso, gerar renda. Ou seja, a questão não é só quantas árvores são derrubadas, mas qual vai ser o efeito disso no Brasil, na nossa qualidade de vida. E essa grande discussão sobre a Amazônia, como sendo um discurso de que o Brasil tem que manter, o Brasil quer explorar a sua riqueza, que está agora, que a última fronteira agora é a Amazônia, gente. O Nordeste já está todo tomado, destruído, certo? O que existe no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, a Mata Atlântica já está toda acabada praticamente, então a última fronteira é a Amazônia. E quem acompanha, vê o Pará é um estado sem lei, certo? É madeireira e mais madeireira, e é nota fiscal falsa, e esquemas e mais esquemas envolvendo tanto empresários quanto funcionários corruptos, e muitas vezes a complacência do governo federal. Nesse sentido, nós estamos vendo aí a nossa floresta, as nossas matas sendo destruídas, certo? O movimento no mundo, nós temos a destacar a Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 72, e depois a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que aconteceu na Rio 92, conhecida como Rio 92 ou Eco 92, é muito importante. Se você for fazer uma prova de concurso que vai cair direito ambiental, tem que saber sobre a Rio 92, que gerou uma declaração do Rio com 21 princípios de direito ambiental e gerou uma agenda, certo? Chamada Agenda 21. Só que eram objetivos que não foram, na maioria, alcançados. Então, a pergunta que fica é: o que produziu? O que nós temos de diferente em relação a uma nova visão ético-ambiental? Certo? A essa pergunta, a gente precisa refletir sobre: será que há mais respeito às leis da natureza?
né? O que nós vemos ao nosso redor são as pessoas, nas questões mais simples do cotidiano, desrespeitando uma lei básica do higiene, uma lei básica, certo? Nós estamos reaprendendo o higiene, certo? Porque depois dessa questão da Covid, a gente está vendo o quanto que a gente adoecia por falta de limpeza, por falta de higiene, certo? O quanto que as pessoas eram mal educadas e espirram quase que no rosto da pessoa, certo? E as pessoas que se limpam, né, passam a mão no nariz, limpa suas secreções e saem passando, limpando as mãos nos objetos, e aí, por aí, nós vamos sendo contagiados por tantas outras doenças, tá certo? Então, com relação a isso, já que o homem não muda os seus hábitos, há um contra-ataque do meio ambiente. E o contra-ataque do meio ambiente é o aquecimento global, gerando... sabe que isso é uma discussão, certo? Científica. Há cientistas que defendem que a questão do aquecimento global não existe, não é por causa do homem, né? Não é uma causa antrópica, mas é um efeito natural, é um ciclo natural do planeta, que já houve outros períodos de aquecimento, como houve outros períodos de esfriamento do planeta. Ok? Então, essa discussão existe e há, obviamente, muito material produzido no sentido de que esse aquecimento, a partir da Revolução Industrial, os índices de emissão de CO2 foram muito maiores do que em períodos anteriores, e aí houve um aumento do buraco da camada de ozônio. Os que são contrários a essa ideia dizem que isso foi causado pelas erupções, pelos vulcões, que eles emitem muito mais do que as indústrias. Então, obviamente, há todo um discurso, um contradiscurso, para continuar legitimando as indústrias poluidoras. Mas nós estamos sofrendo isso, vendo enchentes com muito mais as enchentes são muito mais graves, de uma forma muito mais constante. Nós temos visto furacões com muito mais grau de destruição, destruidores. Nós temos visto essa mudança, até mesmo no Brasil, a gente vê que as chuvas já não seguem uma mesma normalidade que era percebida antes. Então, a gente vai percebendo essa mudança, o calor aumentando, né, o aumento do nível do mar e suas consequências, o degelo das calotas polares, ou seja, tudo isso vai ter, já estamos tendo esse contra-ataque do meio ambiente. O crescimento econômico versus recursos limitados. É importante discutir isso, porque cada vez a indústria ela não produz apenas para atender às necessidades das pessoas. A indústria, ela mesmo gera necessidade, ela gera o consumo, mas é um consumo irracional. Por quê? Porque os nossos recursos, eles são limitados. Por que há uma pesquisa cada vez maior em novos planetas, em condições de abrigar vida, certo? Em condições, as mesmas condições do planeta Terra. Porque nós sabemos que esse planeta, gente, ele está morrendo, ele está se acabando, tá certo? Aí você vai ter vários tipos de respostas. A resposta, muitas vezes, de indiferença. Por exemplo, uma pessoa religiosa, que às vezes eu considero alienado, não é o fato de você ter fé e acreditar que acredita na vida eterna e que você vai morar no céu. Então, eu vou morar no céu, não estou nem aí para o planeta Terra, a Terra que se lasque, certo? Vai acabar mesmo, nós vamos todo mundo morrer. Ou seja, esse é um discurso irresponsável. Aí eu vou fazer exatamente um contraponto aqui no âmbito da fé e da teologia. Quando Deus, lá na Bíblia,
criou os seres humanos, ele dá ao homem um poder e uma autoridade de cuidar, né, dessa casa. A palavra ecologia vem do grego oikos, que quer dizer casa. E a Bíblia mostra que Deus chama o casal e lhe dá uma grande responsabilidade, que diz: governe sobre toda a terra, governe sobre os animais, governe sobre as plantas. E esse governo é exatamente a mesma palavra para administração. Administre, certo? Ou seja, use com sabedoria os recursos. Então, é bíblico. E acho que as pessoas precisariam cuidar melhor dos recursos que Deus nos deu. O relatório Planeta Vivo 2002 indica que o homem ele já está consumindo 20% além da capacidade de reposição. Ou seja, faça um cálculo, não é minha área, é a sua área. Faça um cálculo, se nós já estamos consumindo 20% além da capacidade de reposição, esses recursos vão se esgotar. Em quanto tempo? Né? Essa é uma grande discussão. Uma das consequências dessa discussão são um novo tipo de refugiados no mundo. São os refugiados ambientais ou desalojados climáticos. Então, em razão esse é o grande desafio do século XXI. Milhares de pessoas estão migrando, eu vou dizer milhões de pessoas estão migrando de suas terras originárias porque não há alimento, a terra não produz mais, não tem recursos, não tem investimento, certo? Então, ou porque tem seca, ou porque é alagado demais, e essas pessoas estão sendo expulsas de suas regiões e buscando lugares onde elas possam viver com qualidade de vida. E aí nós temos visto, por exemplo, refugiados que vêm da África e do Oriente Médio, tentando entrar na Europa, uns por causa de guerra, outros por causa de pestes, por causa de problemas realmente climáticos, por fome, causados pela fome. Milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Então, o efeito da mudança climática é a previsão do deslocamento de 50 milhões de pessoas em decorrência desses efeitos. E aí, então, surge essa nova categoria chamada refugiados climáticos, tá certo? Então, aqui, pessoal, eu quero fazer uma pausa para ouvi-los sobre o que nós acabamos de falar, sobre a crise ambiental e os refugiados climáticos. Aí eu vou propor uma pergunta para reflexão. Vocês percebem essa crise no cotidiano, ao redor de vocês, ou vocês olham essa crise climática apenas como uma exploração da mídia? Ou vocês realmente já têm sentido esses efeitos também no cotidiano de vocês? Então, eu gostaria de abrir a oportunidade para que vocês possam fazer seus comentários, para a gente depois passar para outra parte da aula. Quem vai comentar? Vera. A Vera. Não, professor, acredito sim, a gente percebe sim os efeitos sim, né? Principalmente a gente que é mais do interior, em questão do desmatamento, né? As fazendas que eram cheias de mata, hoje praticamente virou a maioria em plantações de soja, certo? A gente vê assim, igual eu que convivi com os córregos, né, que tinha as nascentes, aí depois do desmatamento, ao longo desse tempo, elas secam bem rapidamente. É um do fator que eu mais tenho observado de perto, né? E muito bem. Obrigado, Vera. Algum de vocês aí viveu como ribeirinho, morou às margens dos rios, cresceu às margens do rio para saber ou compartilhar conosco como que é a sua experiência? Professor. Pode falar. Boa noite. Eu mudei daqui para o Pará no final de 2000, quando foi 2001. Lá tinha muita madeira, a questão do rio aí, como você comentou lá na cidade onde eu morava, não era Ribeirinho, mas tem muito rio ao redor, que é aqui perto do Jaraguá. Aí essa questão aí, que você até comentou aí sobre o desmatamento descontrolado, principalmente lá, eu pude vivenciar que meu pai, ele era motoqueiro, ele serrava muito
Aí eu me lembro de uma frase que ele usava sempre, que ele falava, né, eles ganhavam muito dinheiro naquele tempo lá, era bastante dinheiro mesmo, aí a gente falava, moço, vamos economizar, vamos ter essas coisas. Eu falava assim, não, da onde... Desculpa te interromper, eu não sei se sou apenas eu que estou escutando o seu áudio muito ruim, ou se os colegas também estão escutando bem o teu áudio, é muito ruim o teu áudio. Oi, tá melhor? Agora. Pois é, como eu estava falando, eu morei ali no Pará no final de 2000 e a questão do desmatamento aí que você comentou, que é muito desorganizado lá. E a gente comentava com meu pai, a gente falava assim, moço, economiza essas coisas, eu era criança, eu via, e ele falava que da onde tinha aquele ali, da onde ele tirou aquele ali, tinha mais. E hoje agora que minha mãe ainda mora lá, a gente vê totalmente diferente, é igual a Vera comentou aí sobre a questão do desmatamento lá, agora é só soja, não tem mais, já não tem mais madeireiro mais, porque não acha madeira. Foi uma coisa muito... cresceu muito rápido a questão do desmatamento, de derrubada, essas coisas assim, para criarem pastos, fazendas, e acabou, meio que era uma cidade até boa, chovia bem, eu me lembro, lá que no tempo que a gente foi para lá, tinha semana que era a semana toda chovendo, não tinha nem como você ir para a escola, e hoje é um calor tremendo lá, tremendo. Então, assim, a gente sentiu na pele. Certo. Muito bem, obrigado pela sua... compartilhar essa experiência. Aqui a Saila, ela está dizendo que ela viu isso onde o pai dela trabalha, o rio não é mais o mesmo, não tem mais peixe como antes, e tem período de fogo que todos os anos, e as fazendas estão desmatadas. Realmente, você falou a coisa muito... tocou no ponto muito importante, Saila, que é a questão dos rios. Nós, aqui no Tocantins, nós temos 2 grandes rios e temos muitos pequenos rios, né, chamados de córregos. Córregos, ou para o tocantinense, córrego, né? Mas, sobretudo, com o número de hidrelétricas que foram construídas ao longo do rio Tocantins, ele praticamente tornou-se um rio sem peixe, porque quando o efeito naquelas comunidades ribeirinhas e naquelas comunidades que viviam da pesca, quando você vai realmente conversar com esses trabalhadores, esses pescadores, eles realmente contam a experiência deles de que não é mais a mesma coisa, já não se encontra, não tem mais a riqueza, né, de peixes como tinha antes das hidrelétricas, tá certo? A Daniela está falando aqui que temos cidade no estado que nos meses de agosto, novembro, ficam sem água. Muito bem, Daniela. É importante, eu inclusive ia ressaltar isso, né? O Tocantins, com tanta água, nós temos muitas cidades que dependem só de poço artesiano. Esse é um outro problema ambiental, porque a maioria das cidades é abastecida, essas pequenas cidades são abastecidas por poço artesiano. E muitos estão secando, então eles vão furando, e o lençol freático, ele vai também, né, os aquíferos também eles também são recursos que vão se esgotar, certo? Nós temos algum piauiense aí, que é daquela região que ali tem apesar da seca no Piauí, nós temos um dos maiores aquíferos, né, do Brasil, ali localizado no Piauí, e tem uma região, que eu não lembro agora o nome, que eu já vi reportagens, a água jorrando. E é incrível como as pessoas deixam aquela água jorrando nesse local. Ou seja, essa falta de consciência de que vai acabar. Um dia acaba, né? E aí a gente continua consumindo. Alguém gostaria de comentar um pouco mais? Fazer mais uma observação? Você falou sobre a conferência de Estocolmo, né? Sim. Isso seria uma forma de buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e diminuir a destruição do ambiente? Essa foi a primeira conferência, né, em 1972,
e ela serviu realmente como um alerta mundial sobre os riscos da existência, os riscos da existência humana que foram trazidos exatamente por essa degradação excessiva. É interessante ressaltar que, nesse período, o Brasil ele buscava o desenvolvimento. 1970 é conhecido como a década do desenvolvimento. Foi o ano que... Brasília de que ano? 1960. Então, nesse período aí, que é a década anterior a 70, o Brasil está vivendo o auge do chamado boom do desenvolvimento brasileiro. E nesse período, o Brasil ele não aderiu a essas ideias, a essas propostas ambientais. Obviamente, você imagina, né, em 1970, há 50 anos atrás, ainda havia essa exuberância de florestas, de água, e aí começaram os grandes projetos hidrelétricos nesse período da década de 70, a expansão desenvolvimentista no Brasil, a abertura de rodovias, os investimentos, as investidas no norte, e aí o Brasil ele não adere a essa proteção do meio ambiente sob a justificativa do desenvolvimento econômico a qualquer custo, né? Que seria riqueza suja, melhor riqueza suja do que pobreza limpa. Era esse o discurso, tá? Então, Poliana, a conferência é uma pressão política para que pudesse haver realmente mudanças. E teve efeitos. Só que os efeitos são muito lentos. Por quê? Porque essas conferências, elas não têm, esses documentos que são elaborados nessas conferências, não têm, especificamente no Brasil, principalmente, um poder jurídico, porque elas não são tratados internacionais. O Brasil não aderiu a esses tratados, tá certo? Mas eles têm muito mais uma conotação ética, política, para servir de pressão para que os políticos possam manter leis mais rígidas que evitem a degradação ambiental. Ok? Alguém mais quer fazer algum comentário? Ou podemos dar continuidade? Vamos, então, retornar aqui, pessoal, e eu vou falar agora da visão do direito com relação ao meio ambiente. Todos estão olhando a tela aí, que eu estou compartilhando. Agora, sobre antropocentrismo. Alguém só me dá um retorno aí para eu ter certeza que a tela está sendo compartilhada. Vera, você está me escutando? Você está conseguindo? Está vendo? Sim, professor, está dando de ver normal. Sim, professor, tá ok. Dá para ver, professor, ok. O pessoal está respondendo no chat. Só preciso que um responda, tá ótimo. Então, pessoal, nós temos aqui três visões com relação que demonstram a relação do homem com o meio ambiente, ou como o homem percebe o meio ambiente. A primeira relação é chamada de antropocentrismo. Na verdade, essa visão antropocêntrica ela é bem antiga, porque ela vai nascer exatamente ali no século XVI, que é esse período, 16 para 17, que é o período das grandes navegações, é o período que está terminando a Idade Média, é um período de desenvolvimento econômico, político, é o período do Renascimento, mas é o período que surge também, então, junto com esse Renascimento e com o Iluminismo, nasce também o antropocentrismo, a ideia de que agora é o homem o centro do universo, o homem está no centro de tudo, todas as coisas têm a ver com o homem, é para o homem. Então, essa visão, que é tanto uma visão ética, filosófica, política, ela também passa a ser uma visão antropológica e uma visão ambiental. E é exatamente a partir daí
que nasce essa visão de que o homem, ele é o explorador. Então, o homem lança-se alto mar em busca de novas terras para explorar. Ou seja, o que trouxe os navegantes portugueses e espanhóis às Américas? Eles vieram em busca de riquezas. Vivia nessa época, a política econômica era chamada mercantilismo. E o mercantilismo dependia, sobretudo, de uma moeda forte, de uma proteção à moeda, e era necessário, para que um país, uma nação, um Estado fosse considerado rico, era medido pela quantidade de ouro que essa nação possuía. Então, eles vêm em busca de ouro. E, obviamente, nessa busca de ouro, chegando aqui na América, eles vão devastar, vai acontecer um grande genocídio com as populações que aqui já estavam, os declarados indígenas ou índios. Por que foram chamados índios? Porque eles vinham em busca das Índias, das especiarias das Índias, né? E quando chega aqui, são denominados esses povos, de maneira pejorativa, preconceituosa, de índios, certo? E sabe que os espanhóis trouxeram as suas doenças, os europeus trouxeram suas doenças, grande parte dos índios morreram infectados por vírus e bactérias trazidos pelos europeus, outros escravizados, as colônias africanas, elas vão servir e vão trazer escravos da África aqui para as Américas, porque os índios não se submetem ao trabalho escravo, não produzem como os negros, e nós já temos no Brasil uma primeira exploração ambiental, que foi a exploração do pau-brasil, como primeira matéria-prima que é exportada para a Europa. Então, tudo isso é dentro dessa visão antropocêntrica, de que tudo na natureza é para servir ao homem, por isso a imagem, o homem no centro de todas as coisas aí. A segunda visão do direito em relação ao meio ambiente é o ecocentrismo, e defende o valor instrumental dos ecossistemas. Veja, a figura agora mostra como as diversas espécies presentes na natureza, elas estão ligadas, elas estão relacionadas, há uma dependência, certo? Há ciclos de dependência, não há um controle, uma centralidade do homem. O homem é parte desse ecossistema, ele é um ser dentro desse ecossistema, certo? Então, qual que é o objetivo dessa visão ecocentrista? É manter o equilíbrio das várias espécies, para que as espécies possam continuar se desenvolvendo, assegurar esse equilíbrio ecossistemático. O limite, é necessário estabelecer limites das atividades humanas para manter esse equilíbrio. Essa é a visão do ecossistema, ou seja, tanto as atividades agrícolas quanto as atividades industriais, nessa visão do ecocentrismo, é necessário ter um limite para que as espécies não sejam extintas. Por exemplo, a questão da baleia, lá a pesca da baleia, principalmente hoje o Japão ainda é um grande, vamos dizer assim, um grande explorador da pesca da baleia. E aí, quando você vai pesquisar sobre isso, milhões de espécies de baleias foram mortas, né? E muitas vezes apenas para o uso do óleo, certo? Olha a questão dos rinocerontes, quantos rinocerontes foram mortos só para tirar o chifre, né, que tinha um grande valor econômico, né, o marfim. Então, veja, a visão do ecocentrismo é no sentido de que o homem precisa limitar algumas atividades humanas para respeitar e possibilitar um equilíbrio entre as espécies. O ser humano, nessa visão, ele é um dos componentes da natureza. Na visão do direito com relação ao meio ambiente, nós temos também o biocentrismo. E eu coloco aí essa imagem, que é uma das coisas que eu aprecio muito, que eu gosto muito. Eu tenho aqui também o meu... Professor, só me tira uma dúvida. Oi?
hoje a criação de crocodilo para tirar o couro, se é criatório, é normal. Mas agora, se for pego vamos dizer assim, na esfera de natural, já é exploração. Do mesmo jeito, hoje, a criação de anta, alguns animais silvestres hoje que têm um consumo. Como entra isso no direito? Criação pode, mas agora, se for da fauna e flora, vamos assim, da vida livre, não pode? Então, uma das questões que está ligada ao ecocentrismo seria exatamente essa ideia de desenvolvimento sustentável. E essa foi uma visão que, sobretudo, na década de 70 para cá, essa visão veio dentro dessas discussões como, vamos dizer assim, o capital verde. O que é esse capital verde? É justamente políticas que possam possibilitar o homem continuar explorando, mas dando garantia de que haverá uma exploração mais segura, de que haverá reposição, de que não vai acabar com as espécies. E aí entra essa questão que você falou, muito interessante, porque tem que estar legalizado. E aí que entra o direito. O direito, muitas vezes, vai sendo manipulado para legalizar essas explorações. E, obviamente, há todo um envolvimento, um engajamento de ambientalistas para cada vez mais enrijecer essa legislação. E há, por outro lado, aqueles que têm interesse em exploração econômica, o lobby para o afrouxamento, certo? E junto com isso vem os discursos de que fazendo dessa ou daquela forma não vai prejudicar. Então, a questão da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável é essa ideia de que o homem pode explorar desde que ele possa repor numa quantidade que seja equilibrada, gerando equilíbrio, ok? Então, aí tem que ver legislação. Dentro dos exemplos que você deu, teria que buscar a legislação para cada tipo de espécie que pode ser explorada, tem uma legislação própria para isso. Aí você pode pesquisar e com certeza vai achar, tá bom?